Nesse conteúdo você vai aprender qual é o ritmo máximo para você fazer suas rodagens de corrida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: determinado dia, quando você estiver fazendo uma rodagem, seu corpo está muito ruim, suas pernas estão extremamente doloridas, e aí você pensa no meio do treino, é mais adequado eu parar o treino agora ou eu concluí-lo, tendo em vista que é apenas adaptação do corpo. Existe uma questão importantíssima, vai ser uma dica de ouro para você nesse conteúdo, apesar de eu já ter abordado isso em conteúdos anteriores falando a respeito do longão e em outros. Aqui eu vou abordar uma questão que eu ainda não deixei claro. Se você não me conhecia, eu sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista, estou buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Desde já, o meu muito obrigado aí a todos os meus patrocinadores. Bom, um dia atrás eu fiz um treino de 16 km antes da pandemia, né? Que eu faço no meio da semana. Metodologia de alguns treinadores, né? É um ritmado. Foi numa quinta-feira, se eu não me engano, 19 de março. Então eu comecei a fazer o treino, minhas pernas estavam muito pesadas, estava com o corpo bem ruim mesmo, muito dolorida. E na realidade, seria um ritmado. No entanto, eu percebi logo no aquecimento de 3K que eu faço sempre nos meus treinos, que não rolaria um ritmado. Minha perna estava doendo demais, eu estava muito ruim. Então, ao invés de eu parar nos 3 km, eu dei continuidade, a fim de concluir os 16 km. Mas como que eu percebi que eu precisava concluir esses 16 km, mesmo estando com o corpo ruim daquele jeito? É o seguinte, muitos corredores, muitos atletas de corrida, não sei se é a maioria, mas boa parte deles correm com pace, como eu posso dizer, tem a sua velocidade lenta, a sua velocidade baixa, se equivale a aproximadamente 7,20 por quilômetro, 7 minutos por quilômetro, 7,20. Não sei se é a maioria, mas bastante corredores têm esse perfil atlético, no qual a sua velocidade baixa se equivale a 7,20 por quilômetro. Mais ou menos isso. E outra parte de corredores, o seu ritmo lento se equivale a 6,20 por quilômetro, no máximo. Esse primeiro grupo de corredores são corredores iniciantes, né? Porque esse ritmo já fala por si só, né? Que obviamente são corredores iniciantes ou corredores que correm quando dá vontade, né? Só mais por qualidade de vida. Tendo em vista essas duas características de atletas, o que eu tiro por base para mim? Eu, por exemplo, na fase que eu me encontro hoje, se eu correr a no máximo 6,20 por quilômetro, é uma velocidade muito lenta para mim, bem lenta mesmo. No entanto, se um desses dias em que eu tiver com o corpo bem ruim, a minha velocidade for no máximo 6,20 por quilômetro, eu continuo o treino até concluir o treino. Por quê? Porque eu entendo que apesar de eu estar sofrendo daquele jeito, isso se caracteriza uma adaptação de treinamento. É onde o meu corpo vai se recuperar posteriormente muito mais forte. É um dos treinos de ouro, vamos dizer, né? Agora, se a minha velocidade, eu que sou um atleta já bem avançado, se a minha velocidade nesses dias específicos, que eu estou com o corpo ruim, com as pernas doendo demais, se ela superar os 6,20 por quilômetro e permanecer assim, aí eu já repenso. Já repenso não, aí eu já tenho ciência de uma coisa. Eu não vou poder completar a distância pré-determinada naquela rodagem. Eu vou ter que completar até um determinado ponto só. Por exemplo, quanto que eu tiro? Eu tiro mais ou menos uns 20%, 25% daquele volume que eu iria fazer no dia. Mais ou menos isso. Não precisa ser exatamente. Mas eu sempre abaixo um pouco esse volume. Por quê? Porque a minha velocidade está muito lenta. Isso pode surtir muito mais negativamente para o meu corpo do que positivamente. Entendeu? Porque a minha velocidade baixa, no geral,
é no máximo 6,20 por quilômetro, no máximo. Acima disso, eu entendo que já não está gerando tantos estímulos positivos para o meu corpo. Então aí eu decido parar antes de completar a distância pré-determinada. Agora, se você for um atleta iniciante ou um atleta que está treinando há pouco tempo, ou que não treina com tanta frequência, e o seu tempo baixo for no máximo 7,20 por quilômetro, o que acontece? Vai ter dias que você provavelmente vai estar com esse mesmo desgaste físico, com as pernas doloridas, e aí você vai ter que se atentar, né? Você vai ter que se atentar se o seu ritmo estiver superando os 7,20 por quilômetro, provavelmente você vai ter que diminuir a distância que estava pré-determinada. Não vai ser interessante, talvez, você completar ela. Pode ser mais negativo para você do que positivo. Agora, se para você estiver abaixo disso, aí você conclui, né? Porque aí vai ser uma adaptação do corpo. Isso é o que eu sempre fiz na minha vida de atleta, entendeu? É o que eu percebo dia após dia de treino. Eu sou uma pessoa que eu sou muito atento nos estímulos que o meu corpo dá. E eu sempre obtenho êxito aí na maioria das vezes que eu faço esse tipo de estratégia, que eu treino dessa maneira.